Boa noite. Depois do feriado de ontem, estamos de volta à rotina, no caso, para mais uma edição da Tribuna Soberana, esta noite com Ana Rita Carlos e Júlio Balreira. Estamos às notas iniciais. Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Duas notas. A primeira tem a ver com os 25 anos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, já aqui abordada em anteriores programas, e também motivo de alguma informação na imprensa local. Queria juntar a minha voz àqueles que enaltecem o papel da Escola Superior de Tecnologia e Gestão ao longo destes 25 anos, das mais-valias que trouxe para a Águeda e para o ensino superior. Gostava também, nesta altura, de lembrar que um dos grandes mentores para que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão hoje existe em Águeda foi o professor Edmundo Fonseca. Nós, por vezes, não temos memória e, quando temos, procuram alguns esconder essa situação. Edmundo Fonseca não foi só uma das primeiras pessoas em Águeda a falar da importância que teria para a Águeda a criação de um núcleo, na altura chamava-lhe assim, um polo da Universidade de Aveiro, como teve a oportunidade, em sede da Assembleia Municipal, diversas vezes ter colocado a necessidade da Câmara Municipal se juntar a esta proposta, no sentido de convencer a Universidade de Aveiro e, na altura, o Ministério da Educação, para que este polo viesse para a Águeda. Recordo, na altura, haviam outros concelhos no distrito, nomeadamente Oliveira das Mães, bem estou recordado, que também chamava a si esta ideia, e creio que nesta altura em que se comemoram 25 anos, é bom recordar o papel preponderante daquele que foi o pioneiro para que a escola hoje tenha o sucesso que tem. Vão acontecer um conjunto de iniciativas, naturalmente que a memória e o nome do professor Edmundo Fonseca será recordado por aqueles que hoje têm responsabilidades na gestão deste grande património. E era só a nota inicial? Não, tenho outra, mas não sei se a Ana Rita comentar, mas posso já dar a segunda, talvez... De qualquer maneira, eu associo-me desde já à nota inicial do Júlio. A outra é mais polémica. Pertinente. Eu acho que esta que disse agora, acho que é... Doutor Edmundo Fonseca, que era à altura deputado da Assembleia Municipal, eleito pela bancada do Partido Comunista Português, e que foi, de facto, teve de facto um papel preponderante na vinda da Escola Superior de Tecnologia e Gestão para a Águeda. Mas sobre isso, não há dúvidas, isso faz parte da história da Águeda e fará sempre parte da história da Águeda. Não procurei nem procuro fazer dessa situação qualquer aproveitamento político, só estou a referir coisas concretas. Foi Edmundo Fonseca, muito antes de alguns visionários do nosso Conselho e da nossa sociedade, foi ele. E tive o privilégio, agora perdoe-me esta imodéstia da minha parte, tive o privilégio de partilhar com ele muita desta informação na altura, e acho que é justa esta referência. A outra é mais, digamos, um pouco mais complicada, é atual, como esta também da homenagem ao Edmundo Fonseca também é, mas esta crispação política que se vive em Águeda, eu estive a recordar, estive a procurar perceber. Já falámos nisso aqui nos programas atrás. Já. Mas creio que a tensão e a crispação está a aumentar. É naquilo que se diz e que se ouve, é no debate entre membros do Executivo e entre membros do Executivo, é na Assembleia Municipal, não tanto em termos de, digamos, nada comparado com aquilo que se passou, por exemplo, na última reunião do Executivo, mas no tom e na forma como se intervém na Assembleia Municipal, e não está em causa o conteúdo. Eu posso até ter um conteúdo muito correto e não estou a pôr em causa aquilo que possa ser colocado como conteúdo, mas se eu não estiver no tom é a mesma coisa que eu esteja a cantar e não esteja no tom. Eu posso ter uma rica voz, mas se não estiver no tom, desafino tudo. E alguns, na minha modesta opinião, pela forma como colocam as questões, estão fora do tom e precisam de afinar. E não sei se precisam de alguém em particular, não é isso que eu estou a procurar também neste programa, estar a dar lições, seja de quem for, não é isso que eu estou... Mas que era preciso criar alguma estabilidade. Eu estou até com alguma curiosidade
de na próxima quinta-feira, dia 6, perceber o que é que se vai passar na reunião do Executivo. Depois daquilo que se passou na última. Depois da troca de galhardetes que houve, de acusações que foram feitas, daquelas que foram públicas e de outras que, não sendo escritas no jornal ou que foram presenciadas por aqueles que lá estavam, algumas delas bastante más. Portanto, um dia destes podemos ter uma situação de passarmos da violência verbal para a violência física. Eu creio que está na altura de todos, mas todos. E aqui não é nem aos bons nem aos maus. Todos têm aqui responsabilidades. Tem tanta responsabilidade aqueles que exercem o poder e têm responsabilidades de esclarecer, de dar a conhecer tudo aquilo que é feito ou não é feito, porque é feito desta forma e não é daquela, e aqueles também que têm a responsabilidade de fiscalizar os atos da Câmara Municipal. Agora, da forma como as coisas estão, entramos num caminho que não ajuda nada. Não ajuda nada. E apetece-lhe dizer que já não há... Se eu fosse dizer aquilo que me apetecia... Que já não há a elevação que havia no tempo em que o Júlio era ator ativo da política local? Não quero ir por aí, porque senão amanhã estou a dizer... Não quero ir por aí. Não quero ir por aí. Esse foi um tempo que passou, fica para a história, daqui por alguns anos farão o favor, alguns, espero bem, de fazer essa avaliação. Eu estou a referir-me aos casos concretos que estamos a viver. Quando numa reunião do Executivo se acaba uma reunião da forma como se acabou aquela que tiveram, a forma como um vice-presidente se dirige a um vereador, da forma como o vereador se dirige ao presidente, ao que chegamos. Depois na Assembleia Municipal, repito, não é tanto o conteúdo, mas é a forma, o tom com que as coisas são ditas. Só falta um dia destes, para voltarmos aos séculos passados, ir dar aqui flecha, não é? Falas tu, levas uma flecha. Já para não falar de irem armados, não é? Porque acho que isso não acontecerá. Não, era esta nota, porque isto leva depois a uma outra situação, que é o aparecimento de grupos populistas, o aparecimento daqueles que dizem que não vale a pena ir para a política, mas estão neste momento a aparecer e a dizer que é preciso mudar este sistema, e daqui por 2 ou 3 anos, ou 4 ou 3, teremos eleições para as autarquias, entretanto não vai para aí nada de especial, teremos eleições e naturalmente o campo de recrutamento para que as pessoas se dediquem à política começa a ser menor. Portanto, e leva-nos a outro tema, que é a descredibilização da política. Essa sem dúvida nenhuma. Eu peço desculpa. Não, força. Mas sobre isto nós até já conversámos antes, aqui no outro episódio da Tribuna. Começamos com este tipo de condutas a dar relevo àquilo que de menos importância tem na política, que é, deixamos de perceber o que é que os atores da política falam, o que é que eles devem discutir, quais são as propostas apresentadas e levadas a escrutínio, para passarmos, sim, a avaliar condutas dos intervenientes, ou porque não são corretas, ou porque a elevação não é levada a efeito, e, portanto, chegamos aqui a um ponto onde o acessório se tornou principal. E isto é que se torna grave, porque, quer queiramos, quer não, a política não é isto. A política não é este tipo de abordagem. A política é aquilo que nós podemos fazer em prol dos outros. E, para isso, nós temos os atores principais, o executivo, os órgãos fiscalizadores, e temos a oposição. Cada um com um papel distinto. E cada um tem que saber fazer o seu papel e desempenhá-lo da melhor forma possível. Portanto, conforme eu até já defendi antes, e o Júlio na altura também concordou, isto não pode valer tudo, não é? E, portanto, o não valer tudo significa também que as pessoas têm que se dirigir umas às outras com elevação, com educação, porque estão a ocupar um lugar próprio para efeito, e também os cidadãos são merecedores desse tipo de conduta. Por isso há que investir. Permita-me só, a propósito destas polémicas todas, que é uma das questões que está em discussão, é a falta de resposta às solicitações que os membros do Executivo ou da Assembleia Municipal fazem a propósito de um conjunto de iniciativas que se realizaram, a festa de Natal do ano passado, as lambarices, enfim. Documentos que a Assembleia Municipal, de acordo com a legislação, os membros da Assembleia Municipal e os grupos municipais têm direito a receber. Portanto, se não recebem, se usem os mecanismos legais que estão à disposição. Porque
sistematicamente dizer que não recebe, ok, tudo bem, é assim que deve ser feito. Já agora, lembrei-me agora, a propósito dos documentos, e não querendo fazer história em termos pessoais, mas recordo-me de uma situação há uns anos com o saudoso Dr. Marcelo, Presidente da Assembleia Municipal, em que ele, numa Assembleia Municipal, me cortou a palavra e disse: sabe quais são os regulamentos? Não sabe, Júlio? Portanto, cumpre os regulamentos e a partir daqui não lhe dou mais a palavra. Eu, com certeza, perfeitamente. Passado 3 dias estava no gabinete do Dr. Horácio Marçal a entregar um requerimento com a assinatura de 15 membros da Assembleia Municipal a requerer uma Assembleia Extraordinária, que era aquilo que eu estava a pedir. E estava sozinho na Assembleia Municipal. E recolhi assinaturas de todos os membros da Assembleia. E o Dr. Marçal disse-me: estava mesmo à espera que me fizesse isso. Não, a lei é assim que se funciona. Então, se eu não tenho resposta, vou-me sentar à porta do Presidente da Assembleia Municipal. Ou então, eu sei que estou a exagerar, não é? Mas se usem os mecanismos legais, estão à disposição. Agora, esta forma, agora bates tu, agora bato eu, um dia destes temos aí problemas. E mesmo é todo o interesse da Câmara Municipal e do Executivo exercer política de forma transparente, não é? Portanto, Não sei qual é o problema, sinceramente. por isso, a prestação de documentos já não é nova, estes atrasos consecutivos na prestação dos mesmos. Mas, de facto, é de todo o interesse. Se a oposição tem interesse nos mesmos, tem interesse em apreciá-los, tem interesse em ver o que é que os mesmos contêm, se é pertinente que se faça, então que os documentos sejam apresentados. Só assim é que nós podemos ter um escrutínio dos nossos órgãos executores. Não é? Notas iniciais, Rita. As minhas notas iniciais hoje as minhas notas são desportivas e, portanto, passam rápido. Uma nota aqui para o prémio da equipa de séniores femininos do Recreio de Águeda, que se sagrou... Se não voltar a tirar... que se sagrou mais uma vez. Não, para as notas finais. Peço desculpa. Continua. Que sagrou-se vice-campeã nacional de estrada e atrás do Sporting, do meu Sporting, atenção. Mas também a surpresa, conforme foi noticiado, o 3º lugar obtido pela equipa masculina. E numa lógica de igualdade, porque é de igualdade que nós também vimos falar daqui a pouco, quero aqui assinalar que Paulino, mais uma vez, se sagrou vice-campeão do mundo de judo na categoria dos menos 66 quilos, e que o António Paulino também arrecadou a medalha de bronze, e que são ambos atletas da CERCIAG e que merecem o destaque também dado aqui. Vamos então para os temas que escolhemos para esta edição. A visita da Secretária de Estado da Inclusão à CERCIAG e a dupla problemática que trouxe a Águeda. A Casa-Abrigo para mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica. Faz a manchete da edição desta semana da Soberania do Povo. À infelicidade de uma deficiência junta-se o inaceitável peso da violência. Este assunto daria pano para mangas, mas lançamos 2 questões para darmos seguimento à conversa. Qual a importância e o mérito de instituições como a CERCIAG na abordagem desta problemática e que apoios se exigem dos poderes local e central para que se possa colocar fim a este drama? Júlio. Esta é das tais questões que não gostaríamos de comentar. É que, para além da deficiência, são também vítimas de violência. Estamos a falar de seres humanos e, desde logo, esta questão devia merecer de todos nós particular atenção. E deve merecer. Por outro lado, a importância que as CERCIAs vieram trazer ao nosso dia-a-dia. A criação das CERCIAs foi ali no final dos anos 70, resultado também da Revolução do 25 de Abril, foram criadas outras organizações. As CERCIAs foram, eu diria, um produto também das alterações que se verificaram no país e, desde logo, desde que foi criada, a CERCIAG tem tido um papel importantíssimo em várias áreas que eu gostaria aqui de destacar, substituindo-se a CERCIAG, como outras CERCIAs, àquilo que é uma competência do Estado português. Naturalmente que o Estado português também participa, o Estado português subsidia estas instituições, mas se não houvesse as CERCIAs e outras instituições, naturalmente que o panorama seria particularmente mais difícil. A vinda da Secretária de Estado da Águeda é um momento importante porque
conhecer e procurar perceber das condições em que estão o conjunto de mulheres nesta situação e também do apoio que é necessário que o Poder Central dê para que toda esta temática não tenha tanta... ou melhor, continue a ter visibilidade para que nós possamos compreender o que é que está a passar na nossa sociedade, mas aquelas e aqueles, porque também há homens que são vítimas, também são deficientes e também são vítimas de violência. Não são só as mulheres. Infelizmente, temos esta situação nos dois casos. Portanto, a minha questão é esta, é continuar a apoiar a CERSE no sentido de desenvolver as suas atividades, e esta em particular, porque é desta que estamos a falar, e esperar que o Governo Central, tão bom neste momento a mandar palpites e a mandar propostas para a concretização de projetos no valor de milhares de milhões de euros, possa tirar umas migalhas, perdoem-me também a expressão, para este caso concreto que estamos a falar de pessoas. Naturalmente que eu acho muito interessante que possa fazer a viagem de Porto a Lisboa no TVG, não sei se ainda será para o meu tempo, mas é menos uma hora daquilo que se faz agora, deve ser uma maravilha, não é? Naturalmente que ainda que espero que cá está para ver o Mundial de Futebol, o Mundial dos anos 2000 e não sei quanto, não sei o quê, para se construírem mais uma série de estádios, para depois termos como o estado de Aveiro, que temos jogo lá de vez em quando, o estado de Leiria, o estado do Algarve, mas para isso não faltam milhões. Não é? Para estas coisas, são questões. Mas, enfim, é aquilo que temos. Não é aquilo que queremos, porque da minha parte eu não quero isto. E creio que vocês também não. Creio, não tenho a certeza. Rita, temos pela mão da CERSIAG a primeira casa de abrigo do país e da Europa para estas mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica. É uma aposta de se lhe tirar o chapéu, certamente. É uma aposta de lhe tirar o chapéu, é uma aposta de relevo e é uma aposta que deve ser replicada, apoiada e, sobretudo, não deve ser esquecida. Eu quando se suscitou aqui este tema para a nossa discussão aqui hoje, fiz aqui uma pesquisa para nós percebermos a importância deste projeto. E quero-vos deixar aqui alguns números para podermos refletir. Eu retirei do portal da violência doméstica uns dados estatísticos apenas entre o período de abril a junho de 2022. E durante este período, nós temos que, relativamente a acolhimentos na Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, tínhamos 1.370 pessoas em relação ao período homólogo de 2021, onde eram 1.098. Destas 1.370 pessoas, 51% são mulheres e 51% são mulheres, 47% são crianças e 1% são homens. 1,56% são homens. No mesmo período, portanto, entre abril e junho de 2022, foram realizados 458 transportes de vítimas de violência doméstica e 3.968 pessoas recorreram à teleassistência. Durante o mesmo período, realizaram-se 7.631 ocorrências participadas à PSP e à GNR e foram aplicadas 971 medidas de coação, portanto, no âmbito de processos judiciais de crime de violência doméstica. Estão integrados em processos de agressores 3.085 pessoas. Registaram-se 9 vítimas de homicídio voluntário neste segundo trimestre. E desde o início do ano até 30 de junho temos 17 vítimas mortais, das quais 16 são mulheres e 1 crianças. Atendendo a estes números que eu vos deixo aqui, e que, na minha opinião, são absolutamente impressionantes, como não dar relevo a esta Casa de Abrigo da CERSIAG, que junta não só a componente do apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, com a parte de que são vítimas de violência doméstica e que têm uma deficiência ou uma incapacidade. Atendendo a estes números, que são crescendo numa sociedade que se quer mais igualitária, que se quer mais sã, e que estes números nos indicam precisamente o contrário, a CERSIAG, com este projeto inovador, conforme tu disseste, Jorge, único em Portugal e único na Europa, merece todo o apoio do Poder Central, todo o apoio do Poder Local, merece todas as visitas da Secretária de Estado que possam ser feitas no sentido de disponibilizar verbas
merece todo e qualquer apoio para que esta casa-abrigo, que acolhe 7 mulheres, possa ser replicada, possa ser copiada e que a CER-SIAG, à semelhança daquilo que tem sido o papel preponderante da mesma desde a sua constituição, possa também, neste programa da Casa-Abrigo, ser modelo para muitas outras casas-abrigo. Por isso, isto é claramente um projeto de lhe tirar o chapéu. Vamos esperar que seja um projeto, de facto, para ser replicado em outros pontos da região e do país. Águeda recebeu na Grécia um certificado de sustentabilidade que atesta o município como amigo do ambiente, mas aquela que talvez seja a nossa maior relíquia ambiental, a Pateira de Fermentelos, continua a definhar. Ainda há muito por fazer nesta área, Júlio? Que preocupações é que deverão ter os nossos decisores locais e nacionais em matéria ambiental? Permita-me só voltar um bocadinho atrás antes de responder à questão, a propósito ainda daquilo que a Rita disse, subscrevendo totalmente a questão essencial que é apoio e que este exemplo da Águeda se replica por todo o país. Mas esta situação merece também a atenção dos aguedenses, de todos nós, em geral, mas aguedenses em particular. A Rita falou da violência doméstica, falou das mulheres, nas crianças. Nós, em Águeda, violência com crianças já vai em mais de 300. Sim. Ainda só estamos no mês de outubro. Os números do ano passado podem vir a ser ultrapassados. Estamos a falar de pessoas. Estamos a falar... E crianças de seres indefesos. Devíamos ser a nossa maior proteção. Portanto, isto é uma realidade que temos no nosso concelho, que tem com certeza, não tem com certeza, tem mesmo variáveis, são problemas diversos, mas que exige não só ao Poder Central como ao Poder Local, mas a cada um de nós enquanto cidadão, uma resposta. Nós não podemos continuar com uma sociedade como esta. Mas isto levanta-nos outras questões, que são as questões de vivemos cada vez mais vivemos num mundo global, não é? Estamos sempre com os telemóveis, com os tablets e afins. Cada vez mais as pessoas perderam a essência, perderam os valores. E isto reflete-se na educação das nossas crianças, na educação dos nossos adultos e estamos a criar um mundo muito mais violento, um mundo que perdeu aquilo que deveria ser a nossa principal característica da humanidade. Sem dúvida. Não é? E o futuro não é muito promissor. E, portanto, nós deveríamos começar também nós a tentar dar exemplos positivos e olhar para estas situações, não passar à margem delas. Ainda há a questão agora que colocou. Bem, um prémio, é sempre melhor receber um prémio do que ser acusado de más práticas. Esta coisa é sempre... Sim, não é? exatamente. Ficamos muito mais satisfeitos. Eu fico mais satisfeito de pegar no jornal e dizer Águeda teve o prémio XPTO, não sei quanto, 25. Porra, Águeda. Se vejo Águeda, teve o prémio da pior, não sei. Precisamos também de pôr no prato da balança as situações. O Jorge falou na Pateira de Fermentelos, mas há anos que esta questão se coloca, parece que há agora um projeto para a intervenção no Rio Lavira, que vai poder ajudar a que a situação da Pateira seja melhorada, mas têm sido feitos algumas, enfim, acho que são visíveis. Quando estava a alinhavar os dados para esta edição e quando me centrava aqui neste assunto em particular, estava-me a lembrar que o Júlio, aqui há uns anos, estive com ele no norte de Itália, em Riva del Garda, num lago belíssimo. E falámos tão parecido que aquilo era com a Pateira, só não tinha era... Exatamente. Com uma água tão transparente, tão límpida e tão fresca. É verdade. E nós a queremos que aquele cenário pudesse ser replicado também no nosso concelho. Uma boa recordação. Não me tinha... Muito obrigado por me recordar esse... Porque, de facto, é maravilhoso e tão bom seria, tirando as montanhas, não é? Ali a única montanha que nós podemos ter são os prédios, não temos ali montanha, mas bom seria termos as águas da Pateira. Mas a responsabilidade é naturalmente dos poderes políticos. Algumas coisas têm sido feitas, sejamos também claros. Mas passa-se lá embaixo, junto onde era o antigo matadouro. Aquelas instalações que lá estão, na minha modesta opinião, já deviam ter sido
demolidas. Aquilo é um atentado ao ambiente. Já foram dados vários destinos para as mesmas, mas depois nada disso avançou, não é? Pois, mas o problema é esse. Agora, aproveito agora, porque agora estão a alcaturar a estrada, agora já se pode chegar a Recardens em melhores condições, aproveito, passo lá e vejo. Sim, isso é verdade. Logo, a primeira reação é que aquilo É um parece... cartão de visita. Um cartão de Mau. visita. E depois, todo o lixo que lá é colocado, algum indevidamente, admito que sim, também não está a ter, melhor dizendo, um tratamento que deve ter. E, portanto, são pequenas coisas que depois não ajudam. Portanto, eu pego no jornal ou na notícia do município a dizer Águeda, prémio, certificado de sustentabilidade. E depois passo ali e digo assim, há qualquer coisa aqui que não diz... Não bate com o certificado. Mas depois venho ali sob ali onde será o futuro Museu da Indústria, famoso, não é? Museu da Indústria, e bem que a Câmara Municipal, com a empresa que presta serviço na recolha do lixo, mudou todos os contentores, mas agora todos os contentores estão a ser colocados ali junto àquelas instalações. A gente passa lá, não é? E vê uma mancha verde, não é? Até podia ser interessante porque é verde. Só que aqueles caixotes que ali estão, digo eu, devem ter sido todos desinfetados. Não tenho dúvidas nenhuma. Convém que tenham sido. Não, devem ter sido todos desinfetados, todos lavadinhos, todos limpos, para estarem lá, para não estarem a criar problemas ambientais no solo, no subsolo e no cheiro. Portanto, um dia destes temos ali um estaleiro de contentores. Verdes. Mas são verdes. Pronto. São verdes. Até porque é naquele local que estão a ser armazenados os mantimentos que estão a ser enviados para a Polónia no sentido de auxiliar a população ucraniana. Sim, mas... foram estes dois exemplos que me chamaram a atenção hoje, da parte da manhã, a propósito desta questão. Mas uma preocupação também tem a ver com as questões do ambiente, mas tem também a ver com a qualidade daquilo que nós, de vida que temos no nosso concelho, tem a ver com as questões da água. Eu hoje vejo muita gente, como nos anos, aqui há muitos anos via, pessoas ao fim de semana a pegarem no seu carrinho e ir com os garrafões, ir buscar água. Antigamente era na residência do saudoso Dr. Dionísio. Sim, e o Dr. Dionísio punha lá o bacalhau a demolhar e de vez em quando lá chegar na pia, quando lá chegava... Já não tinha. Já não tinha. Já não tinha os bacalhaus. Mas isto é verdade, não é? Isto não é anedota, isto é verdade. Fui lá algumas vezes a água. Fui lá também algumas vezes. Sim, mas hoje nota-se um fluxo maior que aquilo, talvez não, porque a água está mais cara nos supermercados. Claro. E, portanto, sinais dos tempos, não é? E a questão que tem a ver com a sustentabilidade e com as questões do ambiente, eu pergunto, as fontes onde essas pessoas estão a ir buscar água, têm água controlada? Por exemplo, a fonte na Catreia da Sequins, que tem um movimento diário, não faz ideia, são carros, são pessoas, então ao fim de semana... Eu também quero fazer aqui a minha meia-culpa, não fui lá ver se está lá algum letreiro a dizer... que a água está própria para consumo humano. Vi que na outra, quando se desce neste caso a descida da Catreia, está lá uma a dizer que aquela água não é... Não está... própria para não tem consumo. Análises feitas e, portanto... não tem análises. Mas é preciso também dar particular atenção a esta situação. E depois... Para além e a responsabilidade é da autarquia, ponto. Mas cada um de nós também tem que ter uma responsabilidade individual. É muito normal verificar junto aos ecopontos, as pessoas chegarem com um saco cheio de garrafas e não terem 2 minutos, garrafas ou de plásticos, e terem 2 minutos para colocar no ecoponto. Não, atiram aquilo para o chão. Se passar, se der uma voltinha, um dia destes pode até, a Soberania pode fazer uma reportagem. O Dr. Paulo Matos há dias dizia, no último programa, que ia fazer um raid pelas freguesias. Olha, interessante fazer um raid também pelas freguesias e pelo concelho e pelos arredores da cidade, para ver em que condições é que muitos desses ecopontos têm. Muitas vezes os ecopontos estão atulhados até a... Não é? Aí que há uma má recolha de... Há uma má recolha. Há uma insuficiente recolha. Não é má, mas depois também recolha, há falta de civismo. Há uma falta de civismo. Eu bem sei, já ouvi isso há dias e estou de acordo. Eu, se puder ter o contentor de lixo à porta do Jorge Costa, não quero ter ao meu. Não é? Mas estamos a falar
de outras coisas. Estamos a falar de responsabilidade individual, que é colocar, por exemplo, eu fazer obras na minha casa e depois pegar num conjunto de aterros e pô-los junto aos contentores, como aquilo fosse possível que, enfim, sair dali de uma forma regulada. Eu creio que este é um problema para o qual a autarquia tem que dar particular atenção, mas pronto, estamos certificados. Se está certificado, está bem. Vamos regozijar com este prémio e vamos ter também algumas preocupações relativamente ao que ainda falta fazer. Rita, é muito ou é pouco? Bem, Jorge, eu antes do que ainda falta fazer, eu queria andar para trás. Queria andar para trás pelo seguinte, eu realmente, quando vi a notícia de que Águeda estava nos 100 destinos mais sustentáveis do mundo, naturalmente fiquei feliz e satisfeita. Mas tive curiosidade de ir perceber um bocadinho mais e de saber que alguma coisa sobre esta entidade que certificou e que atribuiu o prémio aqui à Águeda. E qual não foi o meu espanto quando, da pesquisa que fiz, a Green Destinations, que é a entidade que conferiu o certificado à Águeda, mais não é do que um sistema de avaliação e relatório para analisar a política do turismo atual. Ou seja, como é que isto funciona? Como é que funciona a atribuição deste certificado ou deste prémio? E que também nos deve fazer pensar um bocadinho acerca disto. Esta entidade é uma entidade que tem uma plataforma online que, mediante subscrição dos membros, subscrição paga dos membros, tem um sistema de avaliação e de acompanhamento e de relatório e de auditoria das políticas de turismo, das políticas de gestão, das políticas de desenvolvimento e sustentabilidade. Depois, mediante este relatório e esta auditoria da informação que na mesma é introduzida, é que é atribuído o dito prémio e o dito certificado. Portanto, este prémio que nos é transmitido como um prémio que a autarquia ganhou fruto do seu desempenho de sustentabilidade, é, na verdade, um resultado de um relatório das boas práticas e esse mérito da autarquia não se lhe pode tirar. Mas a verdade é que nós não estamos aqui a falar de uma candidatura independente a um prémio, estamos a falar de uma inscrição da autarquia como membro de um sistema de avaliação e de relatório que faz o acompanhamento das políticas de turismo locais e de sustentabilidade e que ajuda a melhorar determinados campos. Portanto, este, no fundo, acaba por ser um prémio para o qual o município investiu. E é um investimento que, daquilo que eu tive a ver, dos preços praticados por este sistema de avaliação, que dependendo dos requisitos aos quais a entidade se candidata, estamos a falar, por exemplo, aqui no caso dos municípios que tenham menos de 50 mil habitantes, mas mais do que 25 mil. Estamos a falar na ordem para uma certificação das boas práticas, ou seja, das práticas que foram introduzidas neste sistema de avaliação. Estamos a falar aqui de uma taxa de 5.250 euros anual. Ou seja, antes de nós nos congratularmos com este prémio, que efetivamente é um prémio que nos vem dizer que as práticas do município são sustentáveis e que merecem relevo, também nos importa pensar como é que a Águeda alcançou este prémio. E a Águeda alcançou este prémio desta forma. Pronto, e era este ponto de vista que eu também queria assinalar. Muitas vezes falamos aqui da questão dos relevos, dos prémios que a autarquia ganha, e, na minha opinião, prémios são prémios e os prémios são sempre meritórios. A verdade é que este prémio é um prémio com conteúdo diferente. Pronto, e, portanto, não é desmerecedor portanto, não estou aqui a tirar o mérito à autarquia, muito pelo contrário. Estou apenas aqui a dizer que realmente este prémio me suscitou aqui alguma curiosidade e fazer este enquadramento deste tipo de prémio. Quanto à questão que tu me colocas, Jorge, se entrarmos no site da Câmara Municipal de Águeda, há um separador que é um separador no âmbito um separador que se chama de Viver e que depois tem vários âmbitos. E no separador do ambiente e da sustentabilidade tem vários programas da autarquia quanto a políticas de sustentabilidade.
e analisando esses programas, a Águeda realmente tem programas na área da poluição, na área da mobilidade suave, na área do ruído. Portanto, a autarquia efetivamente preocupa-se com estas questões da sustentabilidade. Se há mais para fazer, há. Porque a sustentabilidade também não é só preocupações ambientais. A sustentabilidade é ligar as questões ambientais às outras questões, como a melhoria das condições de vida da população, a questão de como nós podemos potenciar o nosso concelho para se tornar mais atrativo, questões que nós já viemos discutir aqui tantas vezes. E nisso, a Águeda pode, como todo e qualquer concelho, pode, deve ter sempre uma política de sustentabilidade atual, que visa a melhoria das condições de vida, que visa o desenvolvimento do nosso concelho e que, sobretudo, alie os fatores naturais a estas características. Nós podemos potenciar o nosso rio, nós podemos potenciar a nossa fauna e a nossa flora, nós podemos ter um turismo também mais vocacionado para a nossa atratividade em sede dos passadiços, na questão da pateira. Se nós juntarmos estes fatores todos com o fator empregabilidade, o fator de termos infraestruturas que se querem cada vez melhores e que os cidadãos precisam, a Águeda tem muito ainda para crescer e importa que se faça. Quanto a isto, eu também tenho aqui outra questão, que é a seguinte, e que é relativa àquilo que a Águeda pode e deve fazer no âmbito da sustentabilidade. Eu vi publicado, aqui penso eu que foi no jornal, de há 2 semanas, um aviso relativo às vendas ambulantes no âmbito do programa da Águeda Natal. E sobre isso, leva-me a crer que nós, este ano, vamos ter outra vez as iluminações na rua e, portanto, aquilo que nos tem caracterizado nos últimos anos. Preciso poupar energia. Se poupar, exatamente. E sobre isto eu deixo levar aqui o apelo à nossa Câmara Municipal. No dia 27 de setembro saiu uma resolução com medidas preventivas que permitem fazer face à atual crise de abastecimento de energia. E algumas dessas medidas visam precisamente o quê? O desligar a iluminação com caráter decorativo a partir das 22 horas no inverno, desligar as iluminações de exterior com caráter decorativo dos edifícios a partir das 24 horas, desligar faixas, lonas, estandartes dos edifícios a partir das 22 horas. E isto tem aqui uma medida particularmente direcionada para a iluminação de Natal, que prevê que entre 6 de dezembro e 6 de janeiro que sejam ajustadas as utilizações das iluminações de Natal públicas entre o horário das 6 da tarde e as 24 horas. Ora, se nós ganhamos prémios de sustentabilidade, se nós queremos ser um concelho modelo, aquilo que eu deixava aqui o apelo à nossa Câmara Municipal é que este ano, quando fizer um investimento numa Águeda Natal, pense também nestas políticas de sustentabilidade, nestas políticas de poupança de energia e que canalize o investimento que possa ser feito neste programa da Águeda Natal para outras situações mais importantes no concelho, como políticas de investimento aos nossos empresários e ao nosso comércio local, como às nossas associações e também que olhe para situações de pobreza que cada vez temos mais e que se vejam essas situações de caráter social onde o município possa fazer a diferença. Júlio, imagine uma manhã cerrada de nevoeiro, aqui à beira-mar. É no meio dessa névoa que emerge este certificado conquistado por Águeda, tomando em linha de conta os dados que a Rita revelou aqui esta noite? É a diferença que eu acho que está a faltar em Águeda, que é discutir argumentos, factos, da forma como a Rita colocou, da forma correta, para discussão, ou pôr no Facebook ou nas redes sociais umas coisas sobre o assunto, a que ninguém dá grande importância porque acha que é uma sátira. A diferença que eu acho é que esta forma, deve ser assim que a coisa se coloca. E sem problemas nenhuns. Há prémios e prémios. Eu repito, que é para não haver dúvidas, eu prefiro ver a Águeda a dizer que recebeu o prémio do que dizer que está em... E até pode ser uma estratégia da autarquia
precisar Sim, precisar deste apoio, não é? E utilizar esta plataforma para o efeito e depois, na sequência do trabalho que fez, fruto da plataforma, teve direito a esta certificação e este prémio. Isso é importante, não tiro este mérito. Sim, mas muitas vezes nós colocamos e ouvimos... Júlio, desculpe. Não. Nós colocamos à mesa do café e noutros sítios, muitas vezes coloca-se sempre esta questão. Os prémios de Águeda são prémios gratuitos ou são prémios pagos? Não é? E eu ouvia isto tantas e tantas vezes que, por acaso, desta vez suscitou-me esta curiosidade e constatei esta questão. Isto sem desprimor de todo e qualquer prémio que a autarquia tenha ganho. A importância disto é, se a autarquia efetivamente precisou deste tipo de aconselhamento e fez esta inscrição e tornou-se membro desta plataforma e através da mesma conseguiu melhorar a sua sustentabilidade, excelente, perfeito, e conseguiu a atribuição de um prémio. Agora, a verdade é que os nossos cidadãos também merecem saber isto, merecem perceber que a Águeda canaliza os seus dinheiros públicos para determinado tipo de situações. Sim, senhora, são bem aplicados. A Águeda melhorou as suas condições de sustentabilidade e a sua conduta foi objeto de um prémio. Então vamos fazer também, numa lógica de transparência, este devido enquadramento. E vamos continuar a discutir e a aprofundar esta questão, porque ainda hoje, por exemplo, no dia que estamos a gravar, ouvi há bocadinho uma notícia a dizer que uns 3 ou 4 vencedores da Volta a Portugal, não é? Que na altura tiveram honras de aberturas de telejornais, medalhas... Foram suspensos. Foram suspensos porque fizeram batota. Com penas pesadas. Fizeram batota, portanto receberam prémios, mas fizeram batota. Estamos a falar de desporto. Aqui estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de autarquia. Se viermos a verificar que também não houve procedimentos corretos para atingir estes objetivos, é no fórum político que os temos que discutir e aprofundar. Infelizmente estamos cheios de casos, enfim, falei neste do desporto, podia falar, não queria, mas já que já está, temos prémios Nobel da Paz envolvidos em problemas gravíssimos, não é? Portanto, isto é a sociedade que temos. Eu não queria fugir à questão, mas suscitou-me agora isso, porque também tinha estado há bocadinho a ouvir esse assunto num dos canais da televisão. E, portanto, a questão que se coloca é uma forma de atingir objetivos e trazer vantagens para o nosso concelho, para a nossa cidade? Justifica-se utilizar este tipo de mecanismos gastando cerca de 7.000 euros, 5.000 e tal, depois mais o GIP, é capaz de ir para aí, mais a viagem, tal, mas isso também. Justifica-se? Mas esta é uma questão que, em termos políticos, e a nós cabe-nos também, naturalmente, por isso, enquanto acharmos que devemos dar opinião sobre isso, dar essa mesma opinião, mas procurando, repito, se são devidos, se não são, retirem-se. Vamos às notas finais. Só tinha 2, mas uma já a Rita falou e, portanto, queria também destacar. O Recreio está mais, neste momento, com mais visibilidade no atletismo a correr do que a jogar a bola, mas enfim, são também as evoluções do tempo, não é? Mas queria uma nota final, uma obra em Águeda que teve uma dimensão bastante grande e gastos cerca de 1 milhão de euros ou mais, se calhar já se gastou mais de 1 milhão de euros, que é a Incubadora Cultural da Alta Vila. Já teve, durante o tempo da pandemia, uma utilização interessante para a cultura, com o Conservatório da Música, que lá esteve, e agora tem lá a Unidade de Saúde Familiar, que, diga-se, de passagem, se lá ficasse... Estaria bem, não é? Ficava bem. Ficava bem, não é? Está ali aquele problemazinho do estacionamento, mas nós, com mais ou menor dificuldade, onde vamos ao centro de saúde lá acima, também temos dificuldade de estacionar. Mas aquilo ficava ali bem, diga-se passagem. E está bem arranjadinha. Conseguiram... Bem arranjadinha. Bem adaptada. Bem adaptada. Bem adaptada. Pronto, não é o centro, não é a incubadora da cultura, para a qual se gastou, repito... Mas faz-nos bem à saúde, também. Mas portanto, é uma incubadora de saúde, talvez. E nada melhor do que as pessoas que lá trabalham para atestarem a qualidade das instalações que estão a utilizar. Na semana passada passei por lá, perguntei e disseram-me que sim, que as instalações são de facto os espaços, à medida. À medida dos espaços. Os utentes não estão num cubículo todos, enfim, ali à espera de serem chamados.
há espaço, houve um bom aproveitamento daquele espaço, que diria até que se podia prolongar. Parece que foi destinado ao efeito, não é? Não foi. Não. Há quem diga que é para se manter no sítio onde está agora. Vamos ver, vamos aguardar. Após as obras de requalificação do centro de saúde que ainda estão a decorrer. Os jornalistas têm sempre... É o que se ouve, Uma informação privilegiada, espero bem que neste caso... Mas estão de facto boas instalações. Não, e estão bem, estão a corresponder bem. Estão a corresponder bem. Rita. Bem, a minha nota final é um bocadinho diferente daquilo que vem sendo habitual, mas era para destacar na senda daquele tema de há pouco, acerca da violência doméstica. A minha nota final vai para um filme português, escrito e realizado por um português, pelo realizador Leonardo António, chamado Submissão. Vai estrear no dia 20 de outubro e conta precisamente a história de uma mulher casada que aparentemente, um casamento aparentemente perfeito, e que é violada pelo marido. É uma história de uma mulher de coragem que decide levar este caso a tribunal e que nos faz refletir acerca do que é a violência doméstica, de onde é que ela muitas vezes aparece, de como é que ela é tratada, e portanto é um filme que, a propósito do tema da Cerciag, da importância do papel da Cerciag com a Casa-Abrigo, que eu me lembrei que era importante nós vermos. Eu li uma crítica acerca deste filme, que vai estrear no dia 20, que diz que é um filme que todas as mulheres têm que ver e que todos os homens devem ver. E, portanto, eu deixo isto aqui à apreciação de todos, para que realmente não tenhamos nem submissão de mulheres, nem submissão de homens, mas para nos fazer, sobretudo, pensar sobre este tema. Fica o rap Submissão, 20 de outubro, em estreia nas salas de cinema de Portugal, para ver aqui, segundo o conselho da Ana Rita Carlos. É o final da primeira Tribuna Soberana de outubro de 2022. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com Hilário Santos e Paulo Seara. Por hoje é tudo. Boa noite e bom fim de semana.